Rússia e Ucrânia. Слава Україні! Nas últimas semanas, o mundo inteiro parou para assistir a poderosa Rússia invadir uma Ucrânia dividida e à beira do caos. E conforme as imagens chocantes desse conflito vão sendo transmitidas para todo o planeta, uma dúvida começa a pairar na mente de todo mundo. Será que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari e hoje, mais uma vez, com a ajuda do nosso time de história, eu vou tentar explicar o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E eu também vou explicar como essa briga começou. Desde o ano passado, Vladimir Putin, o homem que manda na Rússia com mão de ferro, estava ameaçando enviar suas tropas para dentro da sua vizinha de fronteira, Ucrânia. Muita gente achava que ele estava apenas blefando ou que isso acabaria sendo resolvido de forma diplomática. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Só que aí o Putin deu sinal verde e os militares russos começaram ataques por terra, água e ar. E como começou essa briga? Por que a Ucrânia se tornou uma ameaça para toda a poderosa Rússia? E o mais importante, o que os russos querem com essa história? Será que resolvendo a situação da Ucrânia o Putin vai ficar satisfeito? Só que você só vai descobrir se assistir o vídeo até o final. Por isso eu queria já pedir para você deixar o seu like, deixar também a sua inscrição aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho aí de se inscrever. Clica ali e se inscreve para receber todos os vídeos novos e fazer parte dessa comunidade linda que é a comunidade do Nostalgia. Muito obrigado também a todos os membros Super Saiyajins 3 que contribuem aqui com o canal. O nome dessas pessoas lindas estão aparecendo aqui para você. E se vocês querem o nome de vocês aqui, é só virar um membro do canal Nostalgia Super Saiyajin 3. O link para se tornar um membro tá aqui embaixo. Você me ajuda demais. Mas vamos lá, está mesmo rolando uma nova guerra? Sim, uma guerra entre Rússia e Ucrânia está acontecendo nesse exato momento. Mas a verdade é que essa guerra faz parte de uma briga muito maior e mais antiga. Uma briga entre dois adversários históricos, Rússia e a OTAN. Vamos começar pela Rússia, o maior país do mundo em território. O poder da Rússia vai muito além do seu tamanho, porque ela possui países de várias regiões do planeta dentro da sua esfera de influência, como Venezuela e a Síria. E isso, claro, sem falar no seu arsenal nuclear, que é o maior do mundo, com pouco mais de 6.000 ogivas prontas para serem usadas. Do outro lado temos a OTAN, que significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN não é um país, e sim uma aliança militar que os Estados Unidos e seus aliados criaram em 1949, ou seja, no começo da Guerra Fria. Ah não, Castanhari, Guerra Fria, esse negócio não acabou já faz uns 30 anos. Bem, se você não lembra porque dormiu na aula, eu vou relembrar. No século XX rolou a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que disputavam quem mandava mais no mundo. Because that challenge is one that we're willing to accept and do all this and do it right. And do it first. Isso só terminou quando a União Soviética implodiu, se separando em várias repúblicas independentes, como são os casos da Rússia e da própria Ucrânia. Mas mesmo sem Guerra Fria, a OTAN continuou existindo. Nesse novo cenário mundial, ela se tornou essencial para aumentar a influência das potências ocidentais e passou a aceitar cada vez mais países como membros. E dos anos 90 para cá, várias nações que entraram para a OTAN são ali, da vizinhança da Rússia, no leste europeu, como a Polônia e a Romênia. Até mesmo antigas repúblicas soviéticas, como a Estônia e a Letônia e a Lituânia, agora fazem parte da OTAN, que tinha 12 países quando foi criada e hoje conta com 30 nações.
Então o que aconteceu é que a OTAN começou a aumentar sua influência pelo leste europeu. Só que aí tem um detalhe muito importante. Qualquer grande potência que manda na OTAN, como os Estados Unidos, pode montar bases militares no território desses países que entram na aliança. Agora, sabe quem é que não curte muito essa ideia, né? A Rússia, é claro. A verdade é que eles não lidam muito bem com esse negócio de ver exércitos de outros países perto da fronteira deles. Quando a Rússia era um império, foi invadida pelo Napoleão. Aí depois que virou União Soviética, foi invadida pelo Hitler. Então se você chegar armado perto da fronteira da Rússia, eles já vão te olhar bem torto. Então a Rússia odeia essa história de que os membros da OTAN podem ter exércitos cada vez mais perto dela. E isso faz sentido. É só inverter essa história para ficar fácil de entender. Você acha que os americanos ficariam felizes se a Rússia começasse a construir suas bases militares no México ou no Canadá, bem do lado da fronteira com os Estados Unidos? É óbvio que não, né? É exatamente assim que a Rússia vê esse domínio da OTAN perto das suas fronteiras. Tá, mas como é que isso virou uma operação militar de larga escala, com exércitos russos atacando pontos estratégicos na Ucrânia inteira? Basicamente, o problema todo que tá rolando agora é que a OTAN quer que as regiões perto da Rússia fiquem alinhadas com a agenda dos países ocidentais, e a Rússia não quer nem ouvir falar disso. A Rússia entende que isso é uma ameaça à sua segurança, ao seu território e ao seu povo. E é isso que nos leva à Ucrânia, que é uma espécie de joia da coroa nessa disputa. É só olhar o tamanho da fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia para entender por que a OTAN adoraria controlar esse lugar. A Rússia nunca engoliu direito a história de que alguns países aliados mudaram de lado depois da Guerra Fria, preferindo andar com a turminha da OTAN e não com a galera de Moscou. A Ucrânia não faz parte da OTAN, isso é importante vocês entenderem, mas a OTAN vem flertando com eles já há algum tempo, e a Rússia não admite que a OTAN cresça os olhos para a Ucrânia, e o motivo disso vai além dos países dividirem fronteiras. O lance é que, na opinião do pessoal de Moscou, quando você fala da Ucrânia, você está falando de um país que sempre foi quintal da Rússia. Vamos olhar um pouco para essa história. A Rússia mandou, ou pelo menos teve grande influência sobre a Ucrânia durante boa parte da sua história. Com sua enorme produção de trigo, a Ucrânia sempre funcionou como um grande celeiro de Moscou. Agora, isso não quer dizer que a relação entre os dois países sempre foi tranquila, mesmo porque uma parte da população ucraniana, historicamente falando, sempre foi oposição ao domínio político da Rússia. Essa relação conflituosa teve alguns momentos muito violentos, especialmente no século XX. Um deles é uma tragédia humana que aconteceu quando a União Soviética era comandada pelo Joseph Stalin. Explicando de forma rápida, a partir de 1929, a União Soviética começou um processo acelerado e violento de coletivização das terras das suas repúblicas, se apropriando das fazendas e tomando parte da produção agrícola. E foi na Ucrânia onde isso aconteceu de forma mais brutal. O resultado foi o que os ucranianos chamam de Holodomor, uma palavra ucraniana que significa morte pela fome. Porque essa política do Stalin, ao mesmo tempo em que aconteciam problemas climáticos, fez milhões de ucranianos morrerem de fome entre 1932 e 1933. Na verdade, várias regiões da União Soviética passaram fome nessa época. A Ucrânia foi uma das que mais sofreu com isso, porque a repressão do governo do Stalin foi violenta contra os camponeses que escondiam alimentos para não entregar às autoridades ou tentavam fugir do campo e da Ucrânia para sobreviver à fome. O Holodomor ainda é alvo de muita discussão no meio acadêmico. Existem algumas interpretações sobre esses fatos, mas são duas as tendências principais. Uma acha que foi uma fome intensificada deliberadamente pela ditadura do Stalin, para punir a resistência camponesa ucraniana contra a coletivização de terras, condenando a maior parte do povo. A outra diz que não existem evidências suficientes para afirmar isso, e que a fome foi uma consequência não proposital dos conflitos no campo, da negligência do governo e das más condições climáticas. Qual dos dois lados está certo? Para vocês terem uma ideia, não se sabe ao certo nem mesmo o número de vítimas do Holodomor, que pode variar de 2 a 12 milhões de pessoas. E existem vários debates sobre o Holodomor, com historiadores analisando outras possíveis causas para isso, e uma galera que estuda os verdadeiros objetivos do Stalin nessa ação.
Mas independente do que se sabe e do que não se sabe sobre o Holodomor, é claro que essa tragédia humana se tornou um símbolo do povo ucraniano e foi construído como uma das bases da sua identidade nacional, o que aumentou ainda mais a bronca de uma parte da população em relação a Moscou. Um reflexo disso é que durante a Segunda Guerra Mundial teve gente da Ucrânia que lutou ao lado dos soldados nazistas. Ah, então a Ucrânia era nazista? Calma. A Ucrânia não era nazista. Ela foi invadida pelas tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial e Hitler montou um governo alemão lá com a colaboração de ucranianos que se alinharam aos alemães porque acharam que isso poderia ser um caminho para livrar o seu país do domínio soviético. Sabe aquela história de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Foi mais ou menos isso. Agora, claro que no meio dessa galera tinha gente que se identificava com a ideologia totalitária do nazismo, inclusive o antissemitismo, porque o ódio aos judeus era algo muito forte na Europa naquela época. Alguns dos maiores carrascos nazistas que atuaram no leste europeu eram sim ucranianos. Dito isso, isto posto, que fique claro que a maior parte do povo ucraniano não era nazista e lutou contra Hitler. E eles também se ferraram muito na mão dos nazistas, como vários outros povos. Inclusive, vários judeus da Ucrânia nessa época fugiram para outros países, incluindo o Brasil, que hoje tem a quarta maior comunidade de ucranianos fora da Ucrânia no planeta. Aliás, uma das maiores atrocidades nazistas aconteceu na Ucrânia. Foi o massacre de Babi Yar, quando cerca de 35 mil judeus de Kiev foram fuzilados em menos de 48 horas num barranco ao lado da cidade. During 2 days they killed 34,000 people, not using any machines, not using any automatics, not using the gas chambers, etc. They simply killed by bullets. Então, juntando toda essa história complicada entre Rússia e Ucrânia, mais o fato de que muita gente do país tem origem russa, o resultado é um país rachado, com um povo dividido em dois grupos. Os dois lados vêm da mesma etnia, que é o povo eslavo, e tem tradições culturais muito parecidas, mas existe uma diferença de pensamento dividindo o país. O pessoal do oeste, onde fica a capital Kiev, que teve mais relações históricas e culturais com a Europa, não vai com a cara dos russos e olha com bons olhos a OTAN e a União Europeia. Eu já estive em Kiev e ao andar pela cidade você vê nitidamente o ódio ao Putin. Ele está em muros, cartazes e até mesmo em papel higiênico estampado com sua cara. Já a galera do leste, justamente aquela mais perto da fronteira com a Rússia, tem origem russa ou se identifica culturalmente com os russos. Basicamente podemos dizer que um lado é ucraniano-ucraniano e o outro é ucraniano-russo. E não é de hoje que o Putin se aproveita dessa enorme divisão no país. É só observar o que aconteceu nos últimos anos. Em 2013, a Ucrânia tinha um presidente alinhado com a Rússia que decidiu não assinar um tratado com a União Europeia. A população da capital Kiev, que não curte a influência russa no país, foi para as ruas e fez esse cara ser deposto. Aí quem assumiu foi um governo mais favorável às potências ocidentais. O Putin, vendo que sua vodka ucraniana podia azedar com isso, contra-atacou usando seus soldados para anexar uma região da Ucrânia chamada Crimeia, que é peça-chave no controle do Mar Negro e onde quase toda a população é o quê? Russa. I think it was a tactically impressive move that he was able to basically invade a huge chunk of a neighboring country a tug of war in Ukraine where more soldiers and do it in a way that made it difficult to figure out exactly what was going on until it was too late. Só que a coisa não parou por aí. Em 2014, quando esse governo ucraniano não alinhado com a Rússia chegou ao poder, estouraram conflitos na região leste do país, que é aquela parte cheia de russos. Nisso começaram a surgir movimentos separatistas dentro de uma região chamada Donbass. Essa briga acabou escalando para uma guerra civil, que deixou quase 15 mil mortos. Ah, e uma coisa importante, muita gente diz que quem está por trás desses movimentos separatistas é o próprio Putin, que teria organizado secretamente rebeliões, disseminado fake news e promovido ataques cibernéticos. Caraca, mas será que o Putin é tão podre assim mesmo? O que ele ganharia transformando a Ucrânia num caos? I don't know anything about that. You know, there are so many hackers today.
and they act so delicately and precisely, then they can leave their trace in the necessary time and place, or even someone else's trace. Muito simples, galera. Vocês sabiam que um país que está passando por um conflito interno não pode entrar na OTAN? Entenderam? Ao ajudar a criar uma guerra civil dentro da Ucrânia, o Putin conseguiu impedir que a Ucrânia fosse aceita na OTAN até que o conflito se resolvesse. E olha, essa guerra civil ficou perto de acabar em 2015, quando chegaram a rolar alguns acordos que iriam dar mais autonomia para as regiões controladas por esses separatistas russos na Ucrânia. Mas, como esses acordos nunca foram realmente colocados em prática, então os conflitos continuam até hoje. Para o Putin isso não mudaria muita coisa, já que a guerra civil era interessante para a Rússia. O problema é que mesmo com o pau comendo na Ucrânia, o apoio da OTAN ao governo do país foi crescendo cada vez mais. E aí o Putin, claro, começou a ficar bem bravo com isso. Esse clima de namoro entre a Ucrânia e a OTAN continuou nas eleições de 2019, que apontaram Zelensky como novo presidente da Ucrânia com 73% dos votos, a maior votação de um candidato na história da Ucrânia. Зробили це разом. Isso foi algo que pegou o mundo de surpresa, porque o Zelensky não era político. Слава Україні! Na verdade, ele era um comediante e ficou famoso justamente fazendo uma série em que vivia um professor de história que se tornava presidente da Ucrânia. Подбородок выше, еще выше, еще. Ух ты. Люстра. Красивая. Впечатляет. Да, 8 миллионов евро. Первый президент купил на аукционе. Мещанство. E a questão é que assim que tomou posse, o Zelensky rompeu de vez com a Rússia, alegando que só iria dialogar com Moscou depois que os territórios ocupados pelos separatistas fossem devolvidos para a Ucrânia. Ou seja, aquele acordo feito na Guerra Civil que daria autonomia para essas regiões foi pelo ralo. А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Слава Украине! Isso nos leva ao final de 2021, quando Putin se cansou de vez e resolveu enviar mais de 150 mil soldados para a fronteira da Ucrânia. Uma parte dessas tropas ficou na própria Rússia e a outra parte foi para a Bielorrússia, que é aliada deles. Durante semanas os caras ficaram ali na fronteira só fazendo exercícios de guerra. Imagina que um dia você acorda e descobre que tem 150 mil soldados russos armados até os dentes treinando tiro do lado da sua casa. Você não ia ficar completamente em choque? Esse foi o sentimento daquela parte da Ucrânia que é alinhada com o Ocidente. É claro que imediatamente os países ocidentais começaram a trocar mensagens lá no grupo do Zap da OTAN. Ô, vocês viram o que o louco do Putin tá fazendo ali, cara? Vamos fazer uma calma aí, vamos conversar sobre isso aí. O cara é maluco, vamos parar esse cara. E esse era exatamente o objetivo do Putin, colocar pressão na OTAN. Ao mandar suas tropas para a fronteira com a Ucrânia, o Putin simplesmente jogou a bola para a OTAN e obrigou os caras a decidirem de uma vez por todas se eles iriam desencanar da Ucrânia ou se iam comprar de vez essa briga. O Putin sabia que tinha duas coisas a seu favor. Primeiro, a OTAN não tá muito afim de manter a Europa e o mundo numa guerra aberta e direta com a Rússia. Aliás, sempre que a OTAN se mete em uma confusão, os caras preferem tentar resolver a situação com ataques aéreos, porque eles sabem que conflitos envolvendo tropas terrestres acabam custando a vida de muitos soldados, gerando uma repercussão pública negativa demais. O segundo elemento que dava vantagem para o Putin é o fato de que ele é dono de uma coisa extremamente importante na Europa. O gás natural. Galera, cerca de 35% do gás natural usado na Europa vem da Rússia. E aqui eu não tô falando apenas de gás usado como combustível em carros e indústrias, mas também no aquecimento de casas. E nunca é demais lembrar que em boa parte da Europa, se você não tiver aquecimento no inverno, você congela. E o presidente russo, claro, usa isso como forma de pressionar as potências europeias, especialmente a Alemanha, onde 50% do gás usado pela população é russo.
A Alemanha, que faz parte da OTAN, quer ver a Rússia controlando a Ucrânia? Não. Mas ela sabe que não pode deixar o Putin enfurecido a ponto dele cortar o abastecimento de gás da Europa. Isso também jogava pressão no governo ucraniano. O gasoduto russo que vai para a Europa passa pela Ucrânia, que ganha cerca de 2 bilhões de euros por ano com isso. Só que agora a Rússia tem 2 novos gasodutos no Mar Báltico. Se o Putin fechar a torneira do gasoduto que passa pela Ucrânia, ele continua vendendo gás para a Europa com esses novos gasodutos e a Ucrânia não veria mais 1 centavo disso, causando um rombo nos cofres do país. Então, com tudo isso na mesa, tá claro que a vantagem era do Putin. As tropas dele estavam a postos e ninguém na Europa pode ficar sem o gás que ele vende. Então parece que a saída menos problemática seria: olha, dá a Ucrânia pra esse cara louco do caramba. E paciência, depois a gente vê o que faz, é melhor. A verdade é que muita gente apostou que a história ia ser parecida com aquela vez que ele anexou a Crimeia. A OTAN inteira reclamou, disse que aquilo era um absurdo, mas não moveu uma palha para impedir o Putin de pegar a Crimeia para ele. Bem, agora que você já sabe um pouco de contexto dessa história, eu entendo que deve estar faltando alguém aí. Você fala, ué, como assim não falaram ainda de um cara aí importante nessa história? Estão falando de guerra de mundo e não falaram de quem? The United States of America! Mas era óbvio que os americanos, líderes do mundo ocidental, os verdadeiros campeões da liberdade e da democracia, decidiriam salvar a Ucrânia, claro, é óbvio. Eu sei que tem muita gente que tem vontade de transformar os Estados Unidos em mocinho, né? Até porque se bobear, os caras já tem até um filme com um soldado americano salvando um ucraniano sozinho, né? Mas vamos com calma. Please, Lord, help me get one more. Os americanos realmente falaram para o Putin que não iam engolir essa história. Mas, como sempre acontece na vida dos Estados Unidos, essa decisão não tem nada a ver com liberdade, democracia ou com o bem-estar do povo ucraniano. A grande questão é que o presidente americano Joe Biden está numa situação política bem delicada. Primeiro, os Estados Unidos estão com uma inflação muito alta para os padrões americanos e o povo lá já anda bem insatisfeito com isso. Mas o que pega mesmo é que os americanos passaram uma vergonha monstruosa na retirada das tropas do Afeganistão alguns meses atrás. O mundo inteiro viu eles se ferrando na mão do Talibã, então agora a pressão em cima do Biden está maior do que nunca. Por isso que ele começou a gritar para o mundo inteiro que o Putin estava invadindo a Ucrânia, que isso é um absurdo, que a Rússia tinha que pagar caro por isso. Só que ele indicou várias vezes que esse pagar caro viria na forma de sanções econômicas. Full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. Mostrando que não estava muito afim de uma guerra. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though. A verdade é que o Biden ficou meio amarrado, porque ele não podia arregar pro Putin, mas também sabia que não podia simplesmente sair declarando guerra contra a Rússia. Então alguns analistas apostam que quando as tropas russas ainda estavam na fronteira, o Biden teria começado a fazer essa gritaria toda sobre a invasão para forçar os países europeus a resolver o problema por conta própria. O ponto aqui é que durante semanas rolaram várias reuniões e encontros com as potências ocidentais tentando descobrir uma maneira de desarmar o que para eles era uma enorme bomba, mas nada mudou e as tropas russas continuaram ali na fronteira. Isso durou até a hora que o Putin disse que a Rússia não podia mais ignorar a situação dos 800 mil ucranianos com cidadania russa que moram na região do Donbás e que a Rússia reconhecia oficialmente as independências de Donetsk e Lugansk, 2 partes da região ucraniana do Donbás, que são controladas pelos separatistas russos. E ele ainda disse que iria mandar tropas para apoiar esses caras. Então não tem discussão, a Rússia invadiu mesmo a Ucrânia. Como foi essa invasão? Os ataques pegaram muita gente de surpresa, porque o Putin tinha indicado que mandaria tropas apenas para as regiões controladas por separatistas russos. Mas a verdade é que ele ordenou uma ofensiva na Ucrânia inteira. Isso começou com uma chuva de mísseis russos direcionados para várias cidades, incluindo a capital Kiev.
E logo no primeiro dia começaram também os combates por terra. Como você pode imaginar, o exército russo é muito maior que o ucraniano. A Rússia tem muito mais soldados, muito mais tanques e muito mais poder aéreo que a Ucrânia. É só olhar o orçamento militar de cada país. Em 2021, a Rússia investiu 57 bilhões de dólares em suas forças armadas, um orçamento cerca de 13 vezes maior que o da Ucrânia, que foi de 4,3 bilhões de dólares. Por isso, o presidente promoveu uma mobilização geral do povo ucraniano. Homens de 18 a 60 anos não tinham mais permissão para sair do país e todos os reservistas, ou seja, os caras que já foram dispensados pelo exército, deveriam se apresentar em postos militares. O presidente da Ucrânia também disse que todo mundo que quisesse lutar contra os russos receberia armas de graça. When I heard explosions, I decided that I am ready. I am an adult woman, I am healthy, and it's my responsibility. Um dos principais alvos dos russos estava na região sudeste do país, porque assim a Rússia conseguiria fazer um corredor entre o seu território e a Crimeia. Outra era a cidade de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia e fica perto das áreas ocupadas pelos separatistas russos. O Putin também colocou na mira cidades ao longo do rio Dnepr, que corta a Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, e é peça-chave na estratégia de invasão. Também é fundamental conquistar Odessa e seus portos marítimos, os mais importantes da Ucrânia, e isolar o país do Mar Negro. Isso, claro, sem falar na capital Kiev, que é um dos grandes troféus que Moscou quer nessa guerra. This is not military object. This is residential district. City of Kiev. Look at this. This is genocide of Ukrainian population. Essas regiões registraram muitos conflitos, mas a verdade é que a guerra se espalhou pela Ucrânia inteira. E como em todas as guerras, as principais vítimas foram os civis. Então os moradores da Ucrânia foram os grandes prejudicados dessa história. O tempo inteiro, edifícios públicos e até residenciais eram atingidos por bombas e muitas vezes os confrontos entre russos e ucranianos rolavam nas ruas, no meio de grandes cidades. Resultado: mais de 3 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia nas últimas semanas. A ONU estima que até 7 milhões de pessoas podem fugir do país, o que é equivalente a 15% da população da Ucrânia, que tem cerca de 44 milhões de habitantes. Essas pessoas, em grande parte, fugiram para nações vizinhas como Romênia, Moldávia, principalmente Polônia. E por mais que vários países da Europa tenham facilitado a entrada dessas pessoas, muitas vezes nem mesmo pedindo documentos, a viagem está longe de ser fácil. São multidões tentando entrar nos trens que deixam o país e muitos não conseguem. Além disso, na Polônia, que tem recebido o maior número de refugiados, os ucranianos, muitos deles idosos e crianças, precisam esperar na fila de imigração durante quase 60 horas em temperaturas baixíssimas. Isso sem falar no racismo, porque existem casos de refugiados que estão encontrando dificuldades para entrar em outros países europeus por não serem brancos. Indian people, Arabic people, before black people. We went to the train station and they will not let us in. And when they did let us in, they were like, you have to give us money because this is not for free for you because you are foreign. This is not free for you. Outro capítulo importante dessa guerra e que deixou todo mundo ainda mais assustado foi quando os russos tomaram a área da usina de Chernobyl, que ainda tem muitos resíduos nucleares do famoso acidente dos anos 80. E foi registrado um aumento de radiação no ar da região, provavelmente devido aos tremores no solo causados pelos ataques. Mas o que os russos queriam com uma usina que já explodiu? Bem, muita gente diz que esse ataque em especial foi a reconquista de um símbolo. O desastre de Chernobyl foi um dos agravantes nos eventos que levaram ao fim da União Soviética, e alguns analistas apontam que a posse do que sobrou dessa usina é importante demais para Moscou. Agora, independente do motivo, a conquista de Chernobyl abriu caminho para duas novas preocupações. Primeiro, a Ucrânia tem várias usinas nucleares em atividade, e o ataque a Chernobyl indica que essas instalações estão na mira russa.
Aliás, na segunda semana de conflito, um ataque russo provocou um incêndio na usina de Zaporizhia, que fica numa região entre o centro e o sul da Ucrânia. Essa é a maior usina nuclear da Europa, e as autoridades da Ucrânia alertaram que uma explosão ali poderia ser até 10 vezes mais violenta que a de Chernobyl. E esse conflito terminou com os russos dominando a usina, que responde por 25% da energia consumida na Ucrânia. Sabia que quando a União Soviética desapareceu do mapa e a Ucrânia se tornou independente, ela se tornou a terceira maior potência nuclear do mundo? Sim, ela herdou cerca de 5.000 armas nucleares da União Soviética. E onde estão essas armas hoje, você me pergunta? Estão com a Rússia. Em 1994, a Ucrânia assinou um acordo com a Rússia, os Estados Unidos e o Reino Unido. No tratado, a Ucrânia se comprometeu a se livrar desse arsenal em troca da promessa dessas potências de que elas jamais atacariam a Ucrânia. Então, todas as armas nucleares da antiga União Soviética que estavam em solo ucraniano foram cedidas para a Rússia, que agora rompeu o acordo e está atacando a Ucrânia. Agora, eu, você, o Putin e todo mundo imaginava que a invasão se resolveria em 1 ou 2 dias. Afinal, estamos falando da toda poderosa Rússia, não é mesmo? Mas não foi bem assim. A Rússia enfrentou vários problemas logísticos e estratégicos, como ataques em diferentes frentes dividindo suas forças e veículos militares parados porque ficaram sem diesel. Сломались, пацаны. Сломались. Можно оттащить на Россию обратно. Ou peças de reposição e até mesmo tropas ficando sem mantimentos, como informaram oficiais da OTAN. Mas o grande ponto é que as forças russas encontraram muito mais resistência dos ucranianos do que imaginavam. E eu não estou falando do número de soldados, mas sim da forma como os ucranianos lutaram contra um exército muito maior que o deles. E Kiev se tornou um símbolo disso. A cidade foi bombardeada, atacada por tropas especiais de sabotagem russas e os ucranianos não mostraram nenhum sinal de que iriam se render. You never can even imagine that we will stand in the same base where these people was trained. And now we stand here to study how to defend our country with weapon, if it will be necessary. Aliás, foi na região de Kiev que morreu o primeiro americano nessa guerra. Era um jornalista de 50 anos que cobriu o conflito e o governo ucraniano diz que ele foi assassinado pelo exército russo. We crossed the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's 2 of us. My friend is Brent Renault, and he's been shot and left behind. E é claro, no meio disso rolaram alguns encontros entre os governos da Rússia e Ucrânia para falar sobre um possível cessar-fogo, mas essas primeiras conversas não deram em nada, especialmente por causa das exigências russas. Porque Putin não quer apenas que a Crimeia seja reconhecida como território russo e que as regiões separatistas do Donbass sejam independentes. Ele também exige uma mudança na Constituição da Ucrânia para que as próprias leis ucranianas proíbam o país de fazer parte da OTAN ou da União Europeia. Mas claro que enquanto isso, civis morriam a cada minuto. Aliás, um dos únicos acordos que os governos russos e ucranianos conseguiram chegar foi sobre a criação de corredores humanitários que não seriam usados como alvos para que os civis pudessem deixar as regiões de guerra ou para transporte de remédios e alimentos para cidades bombardeadas. Só que o governo ucraniano vem afirmando que os russos estão bombardeando esses corredores, coisas que a Rússia nega. Aliás, Moscou já afirmou que quem está atacando civis em alguns desses corredores são grupos neonazistas ucranianos para colocar o mundo contra os russos. E nesse diz que me diz, os ucranianos também acusam os russos de bombardearem um complexo de saúde que funciona como maternidade e hospital infantil na cidade de Mariupol, justamente no meio de um desses acordos de cessar-fogo feitos para a retirada de civis. Outra coisa que aumentou ainda mais a tensão foi os russos terem afirmado que desmantelaram laboratórios de armas químicas e biológicas dentro da Ucrânia. E o pior é que os russos falaram que os Estados Unidos e a OTAN que patrocinam esses laboratórios.
During the course of the special military operation, facts were uncovered of the Kiev regime mopping up traces of military biological programs under development in Ukraine, financed by the US Defense Ministry. E o governo americano ficou totalmente em silêncio sobre isso, que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Sobrou para o governo da Ucrânia desmentir essa história, anunciando que não existe nenhum laboratório assim na Ucrânia, e isso é mais uma mentira de Moscou. Aliás, os ucranianos estão falando que quem planeja usar armas químicas ou biológicas nessa guerra é a Rússia. They accuse us, again us, that we are allegedly developing biological weapons. Allegedly, we are preparing a chemical attack. This makes me really worried, because we've been repeatedly convinced. If you want to know Russia's plans, look at what Russia accuses others of. Bem, com tudo isso que já vimos, a ONU calcula que cerca de 1.104 civis já morreram na Ucrânia, incluindo 96 crianças e mais de 1.754 pessoas feridas. E esses são apenas os números checados pela ONU. A quantidade de vítimas, mesmo a de crianças, já deve ser muito maior. É só olharmos para a própria cidade de Mariupol. O governo ucraniano e a União Europeia apontam que só nessa cidade 2.500 moradores já foram mortos. Mas a ONU não computa essas mortes porque, como Mariupol está cercada pelas tropas russas, é impossível conferir o número exato. Дайте коридор, вывести женщин и детей и раненых. Это в первую очередь. E esse foi um dos motivos que fez a maior parte do mundo ficar ao lado da Ucrânia, com muita gente usando as cores do país nas roupas ou nas redes sociais como uma forma de homenagem. Mas a questão é que o mundo entrou em uma espécie de cabo de guerra que vai além da Ucrânia. Quanto mais a Rússia puxa de um lado, mais o Ocidente puxa do outro. Então podemos dizer que o planeta está vivendo seu momento de maior tensão desde a época da Guerra Fria. Afinal, estamos vivendo também uma guerra econômica e outra guerra de narrativas. Vamos falar da guerra econômica. A estratégia do Ocidente foi exatamente o que o Biden tinha ameaçado. Sanções econômicas que incluíram bancos russos, mas também o próprio Putin e membros do governo e da elite russa que tiveram seus bens em bancos ocidentais congelados. We want to cut off Russia's industry from the technologies desperately needed today to build a future. Our measures will weaken Russia's technological position in key areas, actually from which the elite makes most of their money. We will work with them for however long it takes to ensure that the sovereignty and independence of Ukraine is restored. Mas a verdadeira paulada foi a retirada da maior parte dos bancos da Rússia do SWIFT, um sistema bancário internacional. Na prática, isso significa que a Rússia não consegue mais fazer transações com bancos e instituições financeiras de mais de 200 países. Num mundo quase totalmente globalizado e onde países dependem muito de importações e exportações, isso é um baita puxada de tapete na economia russa. Hoje, a Rússia tem mais de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais. O problema é que, como a maior parte desses recursos estão em aplicações fora do país, vai ser muito difícil para a Rússia colocar as mãos nessa grana com seus bancos fora desse sistema internacional de pagamentos. As únicas exceções, claro, foram o petróleo e o gás russo, tanto que os dois principais bancos da Rússia que recebem esses pagamentos foram mantidos no SWIFT. Essas exceções eram esperadas porque muitos países dependem do petróleo e do gás russo. Por outro lado, o Biden já baixou uma lei proibindo que qualquer empresa dos Estados Unidos importe petróleo da Rússia, o que é mais um golpe na economia russa. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. Resta saber se a Europa vai seguir o Biden nessa, porque o Putin já avisou que se a União Europeia reduzir a compra de petróleo da Rússia, ele vai suspender a venda do gás natural para a Europa, que, como vimos aqui, é essencial para muitos países. A ideia era fazer a economia russa começar a sangrar, e parece que funcionou. Assim que as sanções foram decretadas, o valor do rublo, a moeda russa, despencou no mercado internacional e a galera na Rússia foi correndo sacar seu dinheiro para tentar trocar por dólar e guardar embaixo do colchão.
Agora, a longo prazo, essa guerra econômica pode prejudicar muito outros países, inclusive o Brasil. Afinal, a Rússia não é exatamente um coadjuvante no mercado internacional e tem negócios com vários países que podem ter sua economia afetada por isso. E eu não estou exagerando. Em 1998, a Rússia passou por uma crise econômica violenta que fez o país suspender o pagamento das suas dívidas internacionais porque não tinha mais grana. Isso gerou uma crise global tão forte que acabou com a paridade entre o dólar e o real. Sim, nos anos 90, quando surgiu o Plano Real, R$1 valia $1. E essa crise na Rússia, que estremeceu o mercado internacional no fim dos anos 90, foi um dos motivos que fez isso acabar. E vários analistas apontam que as sanções de agora podem causar uma crise econômica ainda pior que essa na Rússia. Isso sem falar que a Ucrânia é uma das maiores produtoras de trigo do planeta, o que pode afetar até mesmo o preço do pãozinho que você compra na padaria aí do lado da sua casa. Aliás, a ONU está projetando um aumento de até 20% no preço dos alimentos no mundo inteiro por causa da guerra. Agora vem cá, e a China? Afinal, hoje em dia a gente não pode falar em geopolítica ou mercado internacional sem pensar na China, certo? Especialmente porque China e Rússia são parceiras em vários negócios. Bem, o governo chinês disse que essa história de sanções nunca é a melhor maneira de resolver algum problema internacional, especialmente quando essas decisões são tomadas por apenas alguns países, e avisou que não vai colaborar com isso. 当前形势下，单边制裁只会加剧分裂和对抗。 Então a China não está apoiando a Rússia abertamente, mas vai continuar dando bom dia normalmente para o Putin. Isso pode ajudar o Putin, mas só até certo ponto, porque nem mesmo a China conseguiria carregar a Rússia nas costas, e isso nem passa pela cabeça do governo chinês. Agora, como eu disse, temos uma terceira guerra acontecendo. Uma guerra de narrativas. Aliás, pro Putin, que começou essa bagunça toda, a justificativa da guerra é quase tão importante quanto a guerra em si. Para ele, os exércitos russos não estão invadindo país nenhum, mas sim executando uma missão de desmilitarização e desnazificação para proteger o seu povo das ameaças militares e neonazistas da Ucrânia. Isso de neonazismo não é algo que ele inventou. Existe um movimento nacionalista de extrema-direita muito forte na Ucrânia, que participou daqueles protestos que derrubaram o presidente aliado com a Rússia e também está envolvido até o pescoço na luta contra os separatistas russos. Na Rússia, o governo e a imprensa dizem que esses caras estão por trás de um genocídio com execuções, torturas e estupros na região do Donbass. E foi justamente essa luta contra os separatistas russos que ajudou esses grupos de extrema-direita a ganharem poder político e criarem conexões com vários escalões do governo. Mas o governo então da Ucrânia é neonazista? Bem, a versão oficial é que o atual governo tentou isolar esses grupos e reduzir sua influência. Mas tem gente que diz que esse combate não foi para valer, ou que pelo menos não foi eficiente, porque esses grupos continuam com conexões importantes nos ministérios, no parlamento e nas forças armadas da Ucrânia. E um detalhe, o Zelensky, presidente da Ucrânia, é judeu e sua família conta com vítimas do Holocausto. Então ele afirma que essa história do Putin falar que ele comanda um governo neonazista é algo no mínimo ridículo. When you hear Vladimir Putin talk about the Ukrainian government as being full of neo-Nazis, how do you react? It's as if something similar to a joke. Aliás, o governo de Israel se declarou solidário à Ucrânia no conflito. Inclusive já viralizou na internet uma foto com judeus cobertos com bandeiras da Ucrânia e rezando no Muro das Lamentações em Jerusalém. Sim, existe uma extrema-direita bem forte na Ucrânia hoje, mas não podemos deixar de dizer que o fortalecimento de grupos de extrema-direita não é exclusivo da Ucrânia. Isso vem rolando no mundo inteiro, incluindo outros países da Europa e até mesmo aqui no Brasil. Muita gente tem falado que o fato do Putin bater nessa tecla de colocar a Ucrânia como nazista é uma estratégia para ganhar o apoio da esquerda mundial e mobilizar o povo russo que tem verdadeiro ódio de nazistas. Aliás, sabia que chamar alguém de nazista é um dos piores xingamentos que existem na Rússia?
E vamos ser sinceros, o Putin não é nenhum símbolo da liberdade e da democracia, né? Vários protestos contra a invasão da Ucrânia aconteceram em Moscou, porque muitos russos são contra a guerra, e a polícia prendeu milhares de pessoas e desceu o sarrafo nos manifestantes. De quebra, o Putin proibiu a imprensa russa independente, ou seja, que não é alinhada com o governo, de usar as palavras guerra, invasão ou ataque quando falarem da guerra na Ucrânia. Os jornalistas russos são obrigados pelo governo a usar o termo Operação Militar Especial no Donbass. Agora, esse controle da imprensa virou censura mesmo. O governo russo decretou que um jornalista que publicar alguma coisa que o Putin considere mentirosa sobre a guerra pode pegar até 15 anos de cadeia. E quem vai decidir o que é certo ou errado? É claro que é ele. Como protesto, vários jornais russos anunciaram que não vão mais cobrir a guerra. Jornalistas ocidentais estão abandonando Moscou com medo do Putin. Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали. Claro, não podemos esquecer das redes sociais, né? Putin já bloqueou o acesso ao Facebook, Instagram e Twitter na Rússia inteira. É claro, o nome disso é censura. Aliás, muita gente na Rússia, especialmente o pessoal mais velho que acompanha as notícias só pela imprensa tradicional, né, que agora é totalmente controlada pelo Putin, nem sabe direito o que está acontecendo nessa guerra. I'm sending this message to various different channels to reach my dear Russian friends. I'm speaking to you today because there are things that are going on in the world that are being kept from you. Terrible things that you should know about. And that is why I hope that you will let me tell you the truth about the war in Ukraine and what is happening there. E é óbvio que aquele discurso de operação militar especial não colou com a galera da OTAN. Para eles nem precisa de VAR. As tropas russas cruzaram a fronteira com a Ucrânia? Sim, então a Ucrânia foi invadida porque isso é uma agressão à soberania da Ucrânia. É isso que a OTAN pensa. Só que o Putin perdeu essa guerra de narrativas e não foi para a OTAN. В ширшому сенсі говорив би про це. Afinal, tá bem claro que a narrativa dessa guerra foi dominada pelo presidente da Ucrânia e seus vídeos andando pelas ruas de Kiev. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Ele usa as redes sociais para atacar o Putin, convocar o povo ucraniano para defender o país e cobrar armas e intervenção militar direta do Ocidente. Com isso, o Zelensky deixou de ser um político que ninguém conhecia e se tornou um herói para muita gente na internet. Одужуйте. Сил вам, ви молодці. Sim, ele foi criticado por algumas pessoas que disseram que ao armar o povo, ele colocou civis na linha de tiro. Mas o ponto é que ele é quem está contando essa história para o resto do planeta. E isso tem muito poder hoje em dia. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити, понеділок день важкий, в країні війна, тож кожен день понеділок. Ou vocês acham que sem o movimento que o Zelensky e a Ucrânia criaram nas redes sociais, nós teríamos tantas empresas e associações boicotando a Rússia? Os russos começaram a ser boicotados de todas as maneiras possíveis. Apresentações de companhias de balé e concertos que seriam regidos por maestros russos no Ocidente foram cancelados. E os russos também não vão poder participar este ano do Eurovision, que é a maior competição musical da Europa. Nos esportes foi a mesma coisa. Fórmula 1, tênis, vôlei, atletismo, até mesmo xadrez. Ninguém quer os russos por perto. And he might just have a message. Andrei Rublev. I think we can get behind that. A final da Champions League, que seria em São Petersburgo, justamente a cidade onde Putin nasceu, foi transferida para Paris. Além disso, a FIFA suspendeu a seleção russa, que não vai mais poder participar da Copa do Mundo, que rola agora no final do ano no Catar. E caso você não se lembre, a última Copa, em 2018, rolou justamente na Rússia. Tudo isso, claro, são partes da estratégia do Ocidente de criar um sentimento anti-Putin dentro da própria Rússia.
Além disso, existem multinacionais de todos os setores que interromperam ou pelo menos suspenderam suas operações na Rússia como forma de protesto. Estamos falando de marcas enormes como McDonald's, Mastercard, Coca-Cola e Starbucks. Só que o Putin já avisou que essas empresas estrangeiras têm algumas semanas para voltar a funcionar na Rússia e que, se isso não acontecer, ele vai nacionalizar todas as instalações delas. Em termos práticos, o governo russo vai desapropriar todas essas lojas, escritórios e fábricas e entregar na mão de empresários russos. Agora, mesmo com muitos russos sendo contra a guerra, a aprovação do governo Putin subiu de 71% para 83% em apenas um mês. O Putin está censurando a mídia e manipulando as informações? Sim, mas isso não muda o fato de que, ao menos dentro da Rússia, a estratégia de comunicação do governo sobre a guerra, ou melhor, sobre a operação militar especial, tem sido muito eficiente. Antes da invasão, o Putin disse que o final da União Soviética prejudicou a Rússia e foi um desastre para as repúblicas soviéticas que se tornaram independentes. Aliás, ele também disse que a própria existência da Ucrânia não faz sentido, porque como existe apenas um enorme povo russo formado por etnias diferentes, a Ucrânia faz parte da mãe Rússia. Ou seja, ele não estaria invadindo país nenhum, porque a Ucrânia faz parte da Rússia e quem mora ali é tudo russo e fim de papo. Ah, e uma curiosidade histórica aqui. A Ucrânia nasceu antes da Rússia e Kiev é mais antiga que Moscou. Na verdade, o Putin nunca escondeu que o que ele quer mesmo é que a área de influência da OTAN volte para o que era em 1997, antes da entrada da aliança no leste europeu. Ele quer um cenário sem bases militares da OTAN em países que fazem fronteira com a Rússia, e quer também diminuir a influência econômica da União Europeia, deixando a Rússia como ator principal do leste europeu. Então significa que ele quer de volta a União Soviética? Bem, isso na verdade hoje seria impossível. Por isso, alguns analistas dizem que seu objetivo mesmo é desestabilizar a democracia liberal típica do Ocidente em alguns lugares do mundo. Ele abriria assim espaço para que surjam governos nacionalistas e autoritários que enxergariam o Putin como uma espécie de líder modelo e se alinhariam a Moscou contra o domínio único dos Estados Unidos e seus aliados, e contra a decadência moral do Ocidente. É bem ousado. Mas alguns outros analistas vão por outro caminho e dizem que o fato dele bater muito na tecla do povo russo significa que ele não está mais olhando para a União Soviética. Ele estaria olhando mesmo para o antigo Império Russo. Yes. Querendo deixar como seu legado a imagem de grande estrategista militar e líder de uma nação que comanda toda uma região do planeta. Qualquer que seja o caminho, isso vai causar um racha no mundo. Porque olha só, a OTAN foi criada em 1949 para afastar o perigo de uma invasão soviética na Europa. Mas a Guerra Fria já acabou há 30 anos, então muitos governos ocidentais vinham questionando o quanto a OTAN ainda era necessária no mundo. Mas a invasão na Ucrânia pode ter mudado essa história e feito a aliança ganhar um novo fôlego. Nas últimas semanas, Suécia e Finlândia já começaram a dar alguns passos na direção da aliança. E o Putin, por outro lado, já avisou que se esses países entrarem na OTAN, a retaliação vai ser pesada. Позиция, она опять же не претерпела изменения. Этот курс не способствует укреплению стабильности и безопасности на севере Европы, на европейском континенте в целом. И, конечно, эта политика, этот подход несет реальные риски деградации ситуации в регионе. Afinal, dá só uma olhada no tamanho da fronteira entre Finlândia e Rússia. É claro que é muito difícil prever se tudo isso pode virar uma terceira guerra mundial, mas alguns acontecimentos recentes colocaram o mundo em alerta. Primeiro, o Biden deixou bem claro que se a Rússia relar o dedo em qualquer país da OTAN, a aliança vai contra-atacar. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever.
Aliás, o presidente da Ucrânia já falou que um ataque russo a um país da OTAN é questão de tempo. E logo depois disso, os russos bombardearam uma base militar ucraniana que fica a 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, que faz parte da OTAN. Galera, numa guerra, 25 quilômetros não é nada. Isso é colado na fronteira. Se um míssil russo cair na Polônia, seja por erro de cálculo ou não, os países ocidentais não vão deixar isso barato. E sempre lembrando que o Putin não tem o menor receio de jogar na mesa a carta de armas nucleares, que eram tão temidas durante a Guerra Fria. Высшие должностные лица ведущих стран НАТО, top officials of leading NATO countries, are making aggressive statements about our country. нашей страны. Therefore, I'm ordering the Minister of Defense and the Chief of the General Staff to put the strategic nuclear forces on special alert. Desde o começo da crise, o Putin chegou a fazer exercícios de guerra com armas projetadas para guerras nucleares e colocou suas equipes de armas nucleares em alerta. E claro que ele não é dono das únicas armas nucleares do planeta, né? Só os Estados Unidos têm cerca de 100 armas nucleares espalhadas pela Europa. Então muita gente aposta que isso é apenas blefe do Putin para fazer pressão diplomática. Mas mesmo assim estamos falando de armas nucleares. Já ouviu seus pais ou seus avós dizendo que na época deles o mundo morria de medo de uma nova bomba atômica? Blefe ou não, essa história já devia ter ficado para trás. E o presidente dos Estados Unidos também já avisou que se o mundo cair em uma nova guerra mundial, ela vai ser sim nuclear. E é importante lembrar aqui que as bombas nucleares de hoje são centenas de vezes mais poderosas que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki pelos americanos no final da Segunda Guerra Mundial. Você já imaginou quantos países seriam varridos do mapa se jogassem uma bomba nuclear no meio da Europa? E tem outro fator aí que é o verdadeiro papel da China nessa história. Como eu disse, a China não condenou o ataque russo, mas tem falado que é a favor de uma solução pacífica. Só que alguns jornais americanos bem grandes publicaram matérias dizendo que possuem informações de que a China estaria disposta a ajudar a Rússia na guerra. Os Estados Unidos avisaram seus aliados europeus sobre o risco disso acontecer, mas a Rússia negou que essa história é verdadeira. O lance é que já rolou uma conversa entre Estados Unidos e China, e os americanos deixaram bem claro para os chineses que se o apoio à Rússia rolar, o relacionamento da China com os Estados Unidos e seus aliados vai piorar bastante. E Pequim sabe que precisa desses mercados internacionais. Eu já disse antes aqui no canal e eu vou dizer de novo. Países não têm amigos, países têm interesses. A diferença é que alguns países têm mais poder que outros para conquistar esses interesses. Entenda isso. Então que fique claro aqui, a Rússia agrediu um país sem ser agredida. Ao mesmo tempo em que as potências ocidentais, como os Estados Unidos, estão bem longe de ser anjinhos nessa história. Nunca é demais lembrar que do lado ocidental esse racha vai ser comandado pelos Estados Unidos, que tem o maior peso militar dentro da OTAN, além, claro, do maior telhado de vidro do planeta. Afinal, eles se colocam como os campeões da democracia e dos direitos humanos, mas ficam o tempo todo atacando outros países ou patrocinando golpes de Estado para derrubar governos que eles não aprovam. E todo mundo sabe que os americanos não fazem isso em nome da liberdade, mas sim de interesses políticos e principalmente econômicos. E nessa mudança geopolítica que está pintando no horizonte, a gente precisa falar novamente da China, que é um jogador importante nessa história. Recentemente o governo chinês e o russo declararam que sua amizade continua mais forte que nunca e que eles vão precisar dessa amizade para enfrentar a ameaça do Ocidente. E parece que essa amizade vai bem, já que relatórios de inteligência dos países ocidentais dizem que Putin adiou o início da guerra até o final das Olimpíadas de Inverno que estavam rolando na China. Ele fez isso para atender a um pedido do governo chinês que já sabia que a Ucrânia seria invadida. Acho que ficou bem claro que a China e Rússia estão tentando mudar a geopolítica do planeta. Hoje, muita gente acha que o poder das democracias ocidentais teriam chegado a uma espécie de limite, com políticos corruptos e o povo de saco cheio de governos que parecem ser incapazes de resolver muito dos problemas que as pessoas acham importantes. E tanto a China como a Rússia sabem que isso é a oportunidade perfeita de aumentar o seu poder político e econômico. Aliás, a China também está olhando tudo de perto como uma espécie de laboratório, porque eles querem ver como o Ocidente reagiria caso eles tentassem tomar Taiwan, que é um território independente, mas que o governo chinês enxerga como parte da China.
triste pensar que, depois de deixar a Guerra Fria para trás, ao invés de olhar para o futuro, nós resolvemos dar um passo para o passado, dividindo o mundo novamente. E enquanto as principais potências brincam com suas peças no tabuleiro da guerra, na Ucrânia, famílias inteiras estão sendo destruídas. Para os que não concordam com a guerra, fugir de seu país, deixando suas casas, familiares, sem ter para onde ir, se tornou a única opção. Estamos vivendo a maior crise de refugiados que a Europa já viu. Nenhuma narrativa, por mais bem contada que seja, vai mudar o sofrimento dessas pessoas. E esse foi o vídeo explicando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Se vocês gostaram, por favor, eu peço que você deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal. E tem uma função nova no YouTube que é o botão Valeu. Fica do lado do compartilhar. Lá você pode fazer uma contribuição aqui no canal, caso você acredite que esse vídeo tenha valido a pena para você. Sua contribuição ficará visível para todo mundo aqui nos comentários. Me siga lá no Instagram, @FeCastanhari, e calma, não vai embora, porque você pode clicar aqui para assistir o vídeo sobre a queda do Império Romano, ou clique aqui para assistir o vídeo que mostra a verdade por trás da morte de Hitler. É isso, obrigado pela audiência, um beijo para vocês, tchau!